Pessoal, boa noite. Vamos começar, né? Pessoal do online também, boa noite. Fiquei responsável em tratar com vocês aqui a matéria História da PRF, tá? É uma matéria que inovou nesse edital, tanto História da PRF quanto Geopolítica, né? Por conta de nos outros editais não vim cobrando. Mas assim, para facilitar a nossa vida, o edital elencou um link, né? Que tem um conteúdo lá determinado com começo, meio e fim. E que vai facilitar a nossa vida, tá? Então, as questões vão sair dali. E a gente tem condição de detalhar o material aqui agora, ok? Então, vamos começar. Primeiro ponto a ser trabalhado é o contexto histórico da PRF. Embora não tenha elencado lá no material os períodos históricos, a gente precisa apontar, fazer um panorama aqui histórico, para a gente identificar em que período histórico a PRF surgiu, tá? E aí, vocês lembram lá do estudo de História do Brasil, que a história do nosso Brasil é dividida em 3 grandes períodos, tá? Então, vamos lá. História do Brasil se divide em 3 grandes períodos. Quais são eles? O período colonial, que vai de 1500 a 1822. Aí nós entramos no período imperial, né? Vai de 1822 até 1889, quando foi proclamado a República. E entramos no período republicano. República. Coisa pública. 1889 até os dias atuais. 2019. Então, qual o contexto histórico de criação da Polícia Rodoviária Federal? Está no contexto da República. Só que assim, se a gente for falar que está no contexto da República, uma polícia republicana, está genérico, porque esse período ainda se divide em outros 5 ou 6 períodos. A gente vai dividir em 5, seguir a linha dos historiadores que dividem em 5. Então esse período da República aqui, e aí a gente divide em 5, como é que vai ser o nome? Primeira República, Segunda, Terceira, Quarta, Quinta? Sim, é dessa forma mesmo, só que tem outros nomes. Temos aqui a Primeira República, também conhecida como República Velha. Isso por conta de, ao ser inaugurado o novo período, a Era Vargas, Getúlio Vargas atribuiu esse período anterior dos gestores anteriores como um período antigo, velho, ultrapassado. E aí esse nome pegou, República Velha, tá? Esse período vai de 1889 a 1930. Esse período ainda se divide em 2 outros. Período, né, da República das Espadas. E o período oligárquico. Bom, o período das espadas durou pouco tempo, de 1889 até 1894. Apenas 5 anos. Quem foram os presidentes desse período? Marechal Deodoro da Fonseca e Floriano Peixoto. Dois militares, os 2 primeiros presidentes do Brasil nesse período. Só que esse período não vai nos interessar.
O período que vai nos interessar é o período oligárquico, né? É esse período aqui da política café com leite. É o período que vai de 1894 até 1930. Bom, eu vou citar todos os presidentes? Não há necessidade. Tivemos 2 aqui no período das espadas, e o que vai nos interessar aqui é o 13º presidente. Quem foi? 13º presidente, Washington Luiz. O período da gestão dele foi de 1926 até 1930. Então aqui a gente tem o contexto histórico de criação da Polícia Rodoviária Federal. Qual foi? Finalzinho da Primeira República, também conhecido como República Velha. Mais especificamente, o período oligárquico, aquele período da política café com leite, tá? Cujo presidente à época era Washington Luiz. Confere isso ou não? Ok. Então, assim, as questões podem misturar esses períodos. Então, eu tenho que identificar os outros períodos, tá? Então, com a crise de 1929, né, a crise do café lá nesse período, porque o Brasil vivia uma monocultura, o Brasil vendia muito café, né, principalmente para os Estados Unidos. E os Estados Unidos sofreu, né, com a quebra da Bolsa de Valores na época e parou de comprar o nosso café, né? Então, juntando isso, mais aquela questão de que as gestões eram sempre alternadas, uma de São Paulo, outra de Minas Gerais, e o Washington Luiz quebrou essa regra, né, indicando um paulista novamente, embora ele fosse carioca, mas ele era o candidato paulista, porque ele foi aceito pelos as lideranças políticas de São Paulo, inclusive era governador do estado de São Paulo até 1926, ok? Então, por conta disso, houve aquela aliança liberal lá, né, de Minas Gerais com o Rio Grande do Sul, né, o Espírito Santo, e aí conseguiram implementar um novo período, né? Veio o golpe, né, com a Era Vargas. Novo período, Era Vargas. A Era Vargas durou, foi de 1930 até 1945. Era para ser um governo provisório. Aí foi 1931, 32, 33, 34, até que sai a Constituição. E aí, então, nós temos aqui 3 divisões, né? O período provisório, constitucional, e aí ele implementa em 1937 o Estado Novo, uma ditadura, tá? Então, esse período aqui tivemos como presidente apenas Getúlio Vargas. Só que o país não queria conviver numa ditadura, né? Então, Getúlio Vargas sofreu várias pressões e aí foi implementado um novo período, um período da República Liberal. República Liberal. Esse período foi de 1945 até 1964. Quem foram os presidentes dessa época? Dutra, o próprio Vargas, que voltou. Vargas, ele voltou e em 54 ele cometeu suicídio e deixou uma carta, né? Que ele estava se matando para entrar para a história, né? Depois de Dutra, JK, Jânio e Jango. Bom, após esse período, nós passamos por um período de ditadura militar, né? Período militar. Período militar. Esse período vai de 1964 até 1985. Quem foram os presidentes desse período?
Castelo Branco. Castelo Branco. Costa e Silva. Presidente Médici. Médici. Geisel e Figueiredo. Aí sim, entramos no último período, que é o chamado Nova República. Nova República. Esse período da Nova República vai de 1985 até os dias atuais. Quem inaugura esse período? Sarney, Collor. Aí sofre o impeachment. Aí vem o que? Itamar. FHC, 2 gestões. Lula, Dilma, Temer e, por fim, Bolsonaro. Ok. Tá aí o panorama histórico de criação da Polícia Rodoviária Federal. Então, se tiver uma questão relacionada ao contexto histórico, vocês vão estar assim, identificando dentro da Primeira República, tá? No finalzinho da Primeira República. Ok? Tranquilo aí? Posso avançar? Aqui eu já tenho 2 questões potenciais aí para serem respondidas só com base nesse apontamento aqui. 2 questões, ok? Aí a gente vai entrar no segundo tópico. Esse comecinho pode apagar? Então vou apagar o comecinho aqui. Bom, então vamos entrar no segundo tópico, né? Que é a criação da Polícia Rodoviária Federal, e aí a gente vai identificar algumas informações e algumas questões gerais, ok? Eu creio que vocês já leram o material, já tem até algumas informações em relação ao que eu vou passar aqui. Tópico 2, criação da PRF. Quais são as informações gerais que a gente tem que carregar para o dia da prova? Primeiro, data. Segundo, decreto. Denominação inicial. Inicial. Objetivo. E bases jurídicas. Ok. Bom, quando a gente fala em criação da Polícia Rodoviária Federal, o aniversário da nossa instituição é o quê? 24 de julho de 1928. Essa data, o CESP vai cobrar datas? Olha, não tem costume o CESP cobrar datas, mas só que como é uma data importante e como é um decreto importante, a gente tem que saber. Só que não se preocupe, que a gente não vai, se esquecer, vai estar escrito lá e vocês vão saber identificar. Se tiver outra data, vocês vão com certeza identificar que, mesmo esquecendo o 24 do 7 ali, vocês na prova conseguem identificar, tá? Então, 24 do 7 de 1928. O decreto é o 18.323. Esse decreto foi assinado por quem? Assinado pelo presidente de onde? Dos Estados Unidos. Estados Unidos, só que do Brasil, né? Do Brasil. O que? O decreto? O de 28.
24 de julho de 1928. Decreto 18.323, assinado pelo presidente dos Estados Unidos do Brasil, Washington Luiz, e o ministro de Viação e Obras Públicas, Vitor Conder. Vou até colocar aqui mesmo, para não bagunçar aqui, ó. Vitor Conder. Bom, Vitor Conder é um catarinense, tá? Inclusive em 2004 ele foi homenageado, né? O Aeroporto Internacional de Navegantes em Santa Catarina recebe o nome de Vitor Conder, ministro Vitor Conder, porque ele teve muita influência na época, né? Inclusive ele concorreu às eleições presidenciais nesse período em que conviveu na política, tá? A denominação inicial Polícia das Estradas. Pode vir dessa forma, Polícia das Estradas, e pode vir também Polícia das Estradas de Rodagem. Tá certo do mesmo jeito. Certo? Eu creio que vai vir com essa expressão aqui, Polícia das Estradas, ok? O objetivo era justamente melhorar a circulação, de automóveis nas estradas e as bases jurídicas são as seguintes, que antigamente entrava com decreto, mas era em conformidade, autorizado por outro decreto. Então percebo que esse decreto 18.323 ele vem em conformidade com o decreto 5252A de 9 de setembro de 1927. A base jurídica desse decreto. Ele também vem autorizado pelo decreto 5372 de 10/12 de 1927. E ele também vem para justamente regulamentar e fazer valer a convenção, né? Convenção de Paris, né? Assinada em 1909, mais precisamente 11/10 de 1909, ok? Essas são as informações gerais, tá? Aí o que é que vem escrito lá no decreto? O decreto, que aí vocês já ouviram diversas vezes o número do decreto, né? O decreto 18.323. Vamos repetir a data para não esquecer o aniversário, né?
da PRF, de 24/7/1928, ele aprova um regulamento, né? Aprova o regulamento. E nesse regulamento contém uma série de regras jurídicas, né? Regras jurídicas, né? Regras são uma espécie de norma jurídica, né? E essas regras jurídicas vão estar elencando normas referentes à circulação internacional de automóveis, sinalização e segurança viária e a criação da polícia das estradas. Ok? Então esse decreto trata dessas três coisas. A circulação, elencando algumas questões referentes à circulação internacional de automóveis, a sinalização e segurança viária e a criação da polícia das estradas. O que é que esse decreto fala das polícias das estradas? Vamos ver. Em relação às polícias das estradas, ó. Polícia das estradas. Primeiro, a fiscalização deve ser com guardas uniformizados. Fiscalização com guardas uniformizados. O que mais? Utilização de motocicletas e automóveis com velocímetros exatos. Utilização de motocicletas e automóveis com velocímetros exatos. O que também? Construção de abrigos para os guardas, né? Ao longo do trecho. Ao longo do trecho. E por fim, a vigilância dia e noite. Ok? Então, esse decreto é o decreto que é o embrião da nossa Polícia Rodoviária Federal. Ele vai regulamentar algumas questões referentes à circulação de automóveis, vai tratar de sinalização e vai também criar a polícia de estradas, né, das estradas de direito, porque de fato ainda vai precisar de um trabalhozinho, inclusive do nosso Turquinho, né? Nosso primeiro inspetor de tráfego, que teve um papel importante na criação da Polícia Rodoviária Federal, ok? Alguma pergunta? Dá para sair questões de prova disso aí? Muitas. Diversas. Aí eu vou apagar esse lado aqui para a gente partir para o próximo tópico. Eu já vou até distribuir aqui um material para vocês,
Porque aí pode pegar uma e passar. Que aí a gente já vai até respondendo algumas questões, ok? Bom, inspetores, eu vou consignar no caderno de vocês as informações necessárias. Vai ser na base de apontamento, porque vocês vão escrevendo aí, vão conseguir fixar bastante aí o conteúdo, tá? Vai estar consignado aí nos apontamentos de vocês tudo que vocês precisam para responder a prova, ok? Então vamos para o terceiro tópico. Terceiro ponto. Terceiro ponto, a gente vai falar dele, Turquinho. Turquinho porque já é íntimo para vocês, né? Que é o apelido dele, ok? Alguém ficou sem material? Então vamos lá, Turquinho. Primeiro inspetor de tráfego. Bom, o que é que a gente precisa saber em relação ao Turquinho? Primeiro ponto, o nome dele, né? O nome, porque assim, Turquinho é porque vocês vão ser colegas dele, né? Assim, ele já se foi, mas é um nome, um apelido, né? O nome dele era o quê? Antônio Félix Filho, conhecido na PRF por Turquinho. Como é que começou a situação, a história de Turquinho com a PRF, né? Então vamos lá, vamos entender isso um pouco, né? Em 1927, Turquinho, à época, ele já defendia a criação da polícia das estradas, ok? Ele já defendia. Nessa época, vocês sabem que existia a Comissão de Estradas e Rodagens. Confere isso? Assim, o Washington Luiz, ele foi governador de São Paulo e ele adotou essa experiência lá em São Paulo, implementando uma comissão de estradas e rodagens, e ele trouxe essa experiência de São Paulo para a União, né? Então, em 1927, passou a existir também a Comissão de Estradas e Rodagens, com um fundo especial, né? Um fundo especial, recursos para a construção de estradas. Essa era a única possibilidade de construção de estradas que havia na União? Não. Já existia uma inspetoria lá desde 1909, né, para o Nordeste, para combate às secas, né? E essa inspetoria tratava alguns aspectos relacionados a estradas, mas muito timidamente. Então, como o lema de Washington Luiz era governar é abrir estradas, então com esse fundo houve um começo mais forte em relação a isso, né? Porque predominava o sistema ferroviário na época, né? E aí esse começo foi justamente com Washington Luiz. Então, Turquinho defendia a criação da polícia. Havia esse fundo para a construção de rodovias. A rodovia Rio-Petrópolis, Turquinho também participou dessa construção, né? Ele tinha uma pequena empreiteira, então Turquinho ajudou, quer dizer, ele trabalhou, né, nessa época, ajudou na construção da rodovia Rio-Petrópolis. Rodovia Rio-Petrópolis.
Concluiu a obra. Tomou conhecimento que saiu o decreto. Qual foi o número do decreto? 18.323, de 24/7/1928. Tomou conhecimento desse decreto. O que foi que ele começou a fazer? Ele começou a percorrer diversas repartições públicas na intenção de que a polícia realmente fosse criada. Porque antigamente havia uma distância entre o de direito e de fato, né? Era criado de direito, mas não existia na prática. Então ele passou a percorrer as repartições e sempre ouvia das autoridades: olha, Turquinho, essa polícia aí não vai passar do papel, isso aí é marketing de Washington Luiz, tá? Mas ele sempre procurava, né? E ele mobilizava as autoridades nesse sentido. Até que, em 1935, a pedido, deixa eu colocar aqui de azul, a pedido de Iedo Fiuza, lembra dele? Quem era ele? Engenheiro-chefe, né, da Comissão de Estradas e Rodagens. Engenheiro-chefe da SER. Então, em 1935, a pedido do engenheiro Iedo Fiuza, chefe da SER, o administrador vou botar aqui, interromper aqui para o administrador Natal Crossato, lembra dele também? Era o administrador da SER na época. Natal Crossato. Então, a pedido de Iedo Fiuza, Natal Crossato chamou Turquinho, que aceitou a missão de vigilância das seguintes rodovias: quais são as rodovias? Rio Petrópolis, Rio São Paulo e União Indústria. Ele aceitou essa missão. Para tal, foi nomeado inspetor de tráfego, contou com apoio de quantos vigias? Apoio de 450 vigias e recebeu 2 motocicletas Harley Davidson. Ok? Então,
Decreto 18.323 cria a Polícia Rodoviária Federal. Há um lapso temporal até que essa polícia de fato aconteça, né? Somente em 1935, Turquinho é chamado para justamente contribuir na vigilância dessas rodovias, né? Porque chovia bastante, precisava desviar trechos, às vezes à noite precisava utilizar aqueles lampiões vermelhos, e Turquinho foi chamado para organizar aí, gerenciar essa turma de 450 vigias para fazer esse controle, ok? Quando foi que surgiu o primeiro quadro de policiais rodoviários federais? Já aí, ou a gente segue um pouquinho mais à frente? Mais à frente. Esse não é o primeiro quadro, confere isso? Então vamos lá, vamos para o primeiro quadro de policiais rodoviários federais. Vou botar aqui o quarto ponto. Primeiro quadro de policiais da PRF. O que é que a gente precisa saber de informação em relação a isso? A data também, né? A data, o nome original, a quantidade, vou colocar aqui também uma outra informação. Primeiro posto de fiscalização. É importante a gente saber. Então vamos lá. Dia 24/7/1928 a data, é o aniversário da Polícia Rodoviária Federal. Dia da Polícia Rodoviária Federal, 24 de julho. O dia do policial rodoviário federal, porque foi o primeiro quadro, justamente surgiu aí em 23/7, só que de 1935. Tá? Esse aqui é considerado o dia do policial rodoviário federal. O nome original desse quadro não era guardas, não era vigias, não era agentes, era também inspetores de tráfego. Inspetores de tráfego. A quantidade 13. Eu vou botar em vermelho aqui o 13. Para vocês não esquecerem, então. 13, sendo Turquinho o número 1. Se ele é o número 1, ele foi contado dentro dos 13. Então tiveram mais 12. Então, sendo Turquinho o número 1, chefe da equipe. Por que ele foi chefe da equipe? Porque ele quem auxiliou, né, nessa criação, porque ele auxiliou Carlos Rocha Miranda, nome indicado por Iedo Fiuza, para assim, a organização desse quadro de policiais. Nome indicado por Iedo Fiuza para organizar os quadros da Polícia de Estradas. Polícia das Estradas.
Então, quem foi indicado foi Carlos Rocha Miranda, não foi o Turquinho. O Turquinho auxiliou, né? Que Turquinho, vocês perceberam aí que Turquinho, ele tinha muito conhecimento em relação aos trechos. Tanto é que ele ajudou a construir, né? Ele tinha uma pequena empreiteira, ele trabalhou na construção dessa rodovia e ele tinha muito contato com o engenheiro-chefe Iedo Fiuza. Então, Iedo Fiuza indicou Carlos Rocha Miranda, que devia ser um nome técnico na época para fazer essa organização. E quem auxiliou Carlos Rocha Miranda? Turquinho. E aí tivemos 12 policiais, incluindo o Turquinho 13, né? Nesse primeiro quadro. O primeiro posto de fiscalização se deu, né? Ficou a cargo de... Vou até botar em azul mesmo aqui. Ficou a cargo de Turquinho. Na rodovia Rio Petrópolis. Na rodovia Rio Petrópolis. Localidade denominada? Na localidade denominada Castanha. Castanha. Ok? Simples demais, fácil demais na história da PRF. O material é denso, tem detalhes, né? Mas ele é curtinho. Então é só se apegar aos detalhes e vocês vão ver, vocês vão fechar essa prova aí. É pena que não vão ter tantas questões. Só que estou apostando aí até 5, né? Máximo 5. Né? Mas como o bloco 1 são 50 questões, não é isso? 50 questões, só que o bloco 1, bloco 1, 50 questões. Exato, só que tem 7 matérias bastante densas, né? Português, raciocínio lógico matemático, física, ética, história da PRF e inclusive geopolítica, né? Então, quando for fazer essa distribuição aí, no máximo 5. Tá? Mas só que uma questão na Polícia Rodoviária Federal te coloca várias posições abaixo, entendeu? Então não podem deixar de acertar a história da PRF, ok? Quem não acertar a história da PRF é sinal de que vai ficar fora do concurso, porque é justamente o que vai diferenciar, né? Porque às vezes o pessoal fica focado na legislação de trânsito e tem que ficar, né? Porque senão não passa, né? São 40 questões, mas não pode deixar de conhecer as outras matérias, principalmente história da PRF, que inclusive pode até vir algum tema de redação aí, né? Ok? Tá tranquilo até aqui? Vamos ver se tem alguma questão que já dá pra gente resolver aí. Dá uma olhadinha aí na primeira questão. Tá certo ou tá errado? Vou fazer a leitura dela para o pessoal do online acompanhar. Aqui foi uma questão que já foi cobrada pelo CESP, tá? A atual PRF tem uma longa história, iniciada ainda nos tempos da Primeira República ou República Velha. Confere isso ou não? Falamos isso ou não? Primeira República ou República Velha? Só que essa aqui tá tão fácil, né? A gente já identifica de cara. Tivemos todo o trabalho ali do quadro da história do Brasil. Mas aí tem a segunda questão que detalha mais. Vamos ver se está certo a segunda? A Polícia Rodoviária Federal foi criada na fase da história do Brasil conhecida como República Oligárquica ou República do Café com Leite, durante o governo do último presidente desse período histórico, ao qual corresponde o seguinte nome e respectiva frase atribuída ao mesmo: Washington Luiz, governar é abrir estradas.
né, eu poderia aqui transformar a questão, o CESP poderia transformar essa questão aqui e deixar errada em pequenos detalhes. Colocasse aqui, ao invés do período oligárquico, período das espadas, já está errada. Porque uma coisa é estar dentro do período da Primeira República, outra coisa é elencar tão somente aquele período das espadas, que é um período de transição, tem um marco histórico de 5 anos. Ok? Então é possível cair questões nesses termos aí? Sim. Por isso que a gente precisa entender aquele quadro. Ok? Tem mais alguma questão que dá para responder? A terceira questão. A Polícia Rodoviária Federal, PRF, foi criada pelo presidente Washington Luiz no dia 24 de julho de 1928 por meio do decreto 18.323. Certo. Eu estou colocando mais certos aí para vocês identificarem o certo. Quando encontrar um errado aí, você já rapidamente identificar, ok? Todas até agora estão certas. Quarta questão, será que a gente consegue responder também? Em 23 de julho de 1935 foi criado o primeiro quadro de servidores daqueles que hoje compõem a PRF. Estes foram então denominados agentes de tráfego. Inspetores de tráfego. Olha, tá vendo? As questões vão vir nesses termos aí. Não tem dificuldade, o esforço que vocês estão fazendo vai valer a pena e vocês vão ver, vão marcar, vão fechar a prova. Questão 5, dá para responder também? Em 1935, Antônio Félix Turquinho, né, filho, né, o Turquinho, considerado o primeiro patrulheiro rodoviário federal, foi chamado para organizar a vigilância exclusiva da rodovia Rio-Petrópolis. Porque está certo, porque está errado. E por que está certo? Tá. Não, eu estou entendendo o seu raciocínio. É porque, veja só, se tirasse o exclusivo aí, estava certo? Estava. Estava porque é aquela história, o seu raciocínio está... Você tem que se atentar só a determinadas palavras. Como falou exclusiva, então falta aí as outras duas rodovias. Mas se não tivesse o exclusivo, estaria certo. Porque se eu perguntar para vocês, quem tem R$10 aí? E aí, se alguém tiver 50, tem os R$10, porra. Aí todo mundo fica quieto e tem R$50 no bolso, né? Então quem tem 10 tem 50, entendeu? Então esse é o raciocínio, tá? Raciocínio lógico matemático, inclusive, para responder questões. Não, quem tem os 50 tem o 10. Isso. O contrário que não, né? Só se for policial rodoviário? Vamos lá. Dá para responder as outras? Não, as outras a gente vai avançar, tá? Vamos avançar mais na matéria para responder as outras daqui a pouquinho. Tá difícil? Então, pessoal, até, veja só, inicialmente, lá, a partir do momento que Turquinho foi chamado, em 1935, e ele aceitou receber a missão da vigilância das 3 rodovias, né? Até 1939 surgiu uma outra rodovia, né? Que foi a Rio-Bahia. Então, até 1939, a vigilância das rodovias até 1939 a vigilância das rodovias eram. Aí só vai acrescentar aqui, Rio, deixa eu colocar aqui novamente, Rio-Petrópolis,
Rio, São Paulo, Rio, Bahia e União Indústria. Percebam o seguinte, a Polícia das Estradas, criada lá em 1935, até 1939 já estavam fiscalizando 4 rodovias. Tá? Dá para saber exatamente o marco? Não, porque no material não tem esse marco. Marco bem definido, né? Só tem o marco do período de 1939, ok? Qual a rodovia mais antiga aqui, vocês sabem dizer? Rio Petrópolis, 1928. Rio São Paulo saiu praticamente lá também. Logo em seguida veio o Rio São Paulo. Rio Bahia até 1939. Então está contemporâneo. Só que a mais antiga é a União Indústria, que é da época lá do Império de Dom Pedro, que ligava Petrópolis a Juiz de Fora, em Minas Gerais, certo? A mais antiga é a União Indústria. Posso ser que tenha alguma coisa nesse sentido, só para identificar. A mais antiga é a União Indústria, que data do período do Império, tá? Bom, até 1939 tinham essas rodovias. Quando foi que começou a surgir as outras? Em 1943, o primeiro núcleo, surge mais um núcleo em 1943. O núcleo da Polícia das Estradas no estado do Paraná. E a partir daí outras rodovias de norte a sul, leste a oeste do Brasil, totalizando mais de 71 mil quilômetros de rodovias. Ok? Informação importante. Então, 1943 surge o núcleo da Polícia das Estradas no estado do Paraná. E a partir daí se perde de vista a questão das rodovias, né? Ou seja, cada estado começa a ter esse trabalho, né, com a questão das rodovias, e também vai surgindo os núcleos de polícia das estradas nessas rodovias, ok? São mais de 71 mil quilômetros de rodovias atualmente. Posso prosseguir? A história misteriosa de Turquia vocês conhecem? Ponto o que? O último ponto foi o que eu coloquei? 4? Vamos pontuar aqui 5. Bom, esse aqui eu não vou registrar o apontamento, que dá pra gente falar aqui. A história misteriosa de Turquia é a seguinte, na data de 30/12, né?
30/12/1936, Turquinho fez uma reunião lá com seus colaboradores, e nessa reunião ele contou um incidente que houve com ele. Ele fazendo as rondas na rodovia Rio-Petrópolis, ele pensou ter atropelado uma mulher que passava distraída, atravessava a rodovia. Ele voltou achando que tivesse atropelado essa pessoa, só que estava tudo deserto, nada na rodovia. Quando ele olha para o asfalto, tinha uma medalha, e na medalha tinha uma santa. Qual é o nome dessa santa? Nossa Senhora das Medalhas Milagrosas. Então ele passou a carregar essa medalha consigo em todo lugar que ia, e sempre que tinha oportunidade ele também se expressava em relação a essa história. Inclusive a família dele ainda faz seminários aí, o neto dele, né? Que o neto dele é filho de PRF, né? E aí ele conta essa história também, né? E em 2004 foi considerado, né, por conta dessa história, como padroeira da Polícia Rodoviária Federal, a Nossa Senhora das Medalhas Milagrosas, ok? Então é só uma história que pode ter a ver com alguma questão lá, e aí vocês conseguem resolver tranquilamente, ok? Bom, vocês lembram que existia o quê? A Comissão de Estradas e Rodagens, a CER. Então, em 1937, a data mais especificamente 31/7/1937, em 31/7/1937, a CER se transforma no DNR. Há um grupo de trabalho que vai estabelecer um estudo, né? E aí esse grupo de trabalho pensou até que o departamento ia ter a natureza de autarquia, ia ter autonomia financeira e técnica, né? Então, em 1937, a CER se transforma em departamento, DNR, através do decreto, ou da lei, né? 467, de 31/7/1937. Só que, diferente do que o grupo de trabalho planejou, sem autonomia financeira, nem técnica. Desvinculado de sistemas estaduais e municipais. E ainda com poucos resultados, né? Porque se não tem autonomia nem técnica nem financeira, poucos resultados. Apenas 423 quilômetros de rodovias dentro do período de 1937, que foi a época em que ela foi criada, até o que? 1945. Então, a CER foi transformada em departamento em 31/7/1937, né, através da lei 467. Aí já foi na gestão o quê? Que período da história? 37. Já foi o quê? Getúlio Vargas. Entendeu? E aí Getúlio Vargas, tudo que era do período anterior, ele queria dizer que era velho e tal. Então,
por exemplo, tinha essa comissão que foi criada lá no período de Washington Luiz. Tinha autonomia financeira e técnica, né? Tinha um fundo especial para justamente construção de rodovias. Então, na época de Getúlio Vargas, embora muitas conquistas houve nesse período também, no caso das instituições era tirada essa autonomia. É por isso que foi fundado aí o DNR, mas sem autonomia, tá? Após a Lei Jopé, lembra dessa lei? Decreto 8463, 8463, né? 8463. O DNR passa a ter autonomia. Essa autonomia é financeira e técnica, tá? Tanto é que de 1945 até 1950 já eram 968 quilômetros de rodovias. Essa foi considerada a Lei Áurea. Lei Áurea do rodoviarismo. Brasileiro, tá? Inclusive foi com essa lei que a Polícia das Estradas passou a ser Polícia Rodoviária Federal. Sugestão do engenheiro-chefe da época, Ciro Soares de Almeida. Polícia das Estradas passa a ter denominação Polícia Rodoviária Federal. Sugestão do engenheiro Ciro Soares de Almeida. Ok? Tranquilo? Então já temos aí diversas possibilidades de questões, né? Então a polícia, a denominação inicial era Polícia de Estradas, que foi de 1928, da época de criação, até 1945, né? Mais especificamente, se a gente for querer atribuir uma data aqui, é 27/12, né? De 1945. Embora seja 45, Getúlio Vargas não estava mais aí, tá? Logo após seria Dutra, mas foi no governo de José Linhares. Na verdade foi um provisório, né? Porque como o Getúlio Vargas saiu, aí José Linhares assumiu, foi assinado por ele. Só que essa lei foi proposta pelo ministro Maurício Jopé, tá? Tranquilo?
Fácil demais, simples demais, né? Vamos prosseguir? Aí o que é que ocorre? 1945, só que tem alguns acontecimentos, algumas datas importantes que a gente precisa saber. Vamos botar aqui algumas datas importantes. 6 acontecimentos. Alguns acontecimentos importantes. Em 1941, vocês lembram que teve alguma coisa, algum acontecimento importante? 1900, exatamente. CTB não. Nacional. Isso. Código Nacional de Trânsito. Mas cuidado que pode pegar nesse trocadilho, né? Mas de qualquer forma você está identificando que foi a primeira norma de trânsito, né? Então, primeiro CTB, ó. Tá vendo? Como primeiro Código Nacional de Trânsito, decreto 2994, não foi isso? De que data? 28 de janeiro de 1941. Vou repetir aqui, ó. Só que esse decreto logo foi modificado por outro decreto, né? O primeiro Código Nacional de Trânsito. Esse aqui é o Código Nacional de Trânsito. Então, primeiro Código Nacional de Trânsito, 2994, de 28 de janeiro de 1941. Logo modificado pelo decreto 3641 de 11 de setembro do mesmo ano. Nesse período já foi incluído aí o CONTRAN, o órgão máximo, né, normativo aí, que facilita a vida de vocês. São muitas resoluções, né? Já estudaram pesos e dimensões? Compreenderam tudo afiadinho aí? Já sabe identificar um bitrem, né? Um Romeu e Julieta, né? Aquela Vanderléia, né? Vanderléia. Tá. O CONTRAN e CETRANS. CONTRAN e CETRANS, ok? Essa foi uma data emblemática, 1941, data emblemática. Tem uma outra data emblemática aí nesse período. 1943. 1943 teve alguma novidade aí na leitura de vocês? CLT, exatamente. Criação da CLT. Governo. Ih, rapaz, e que data foi? Foi 1º de maio, é o Dia do Trabalho, né? Então foi justamente aí. 1º de maio de 1943. Tendo o DNR, que é órgão, né, da União, então vai adotar para os seus funcionários também a CLT. Tendo o DNR adotado, esse regime para seus funcionários. Aí tem uma outra informação. A primeira turma
a primeira turma ou seja, a turma, vou botar aqui a turma de 1965 da PRF foi contratada sob esse regime. Ok? 1943, CLT, governo Vargas, DNR passa a adotar para todos os seus funcionários. Só que aí tem a informação expressa que em 1965 a primeira turma a ser contratada sob esse regime. Só que a gente pode fazer uma dedução. Só que aí vai depender de como venha lá na questão, você vai responder. Você vai fazer essa dedução com base no raciocínio lógico, matemático. Ora, a Polícia Rodoviária Federal estava vinculada a quem? DNR. O DNR adotou a CLT para todos os seus funcionários, servidores da época. Logo, a PRF recebia sob esse regime. Confere isso ou não? Só que esse é um raciocínio dedutivo, não está expresso no material. Então, muito cuidado com o que vocês vão responder lá, certo? Se for um raciocínio dedutivo, você pode falar isso. Agora, se for expressamente, né? Assim, o que está dito lá no material é que a primeira turma foi contratada em 1965 sobre esse regime. Perfeito? Vamos avançar? Ou 1900, vamos fechar logo, né? E aí a gente vai para as questões. Bom, 43 teve essas informações, né? 45 a gente já viu que foi a Lei Jopé, né? Depois teve o quê? 1947? O que foi que teve em 1947? Hã? O grupo de motociclistas. Que data? 5 de setembro. Tá. Grupo de motociclistas comissão com a seguinte missão, né? A missão era o quê? Fazer o batedor do presidente dos Estados Unidos da América. Deixa eu ver se você escreveu o nome dele. Tem alguém do inglês aí? Helmy, como é? Truman. A escrita tá certa aí? Então, esse grupo foi justamente para fazer o batedor do presidente dos Estados Unidos, né? E o presidente ficou hospedado à época no hotel Quitandinha, né? Quitandinha. Ele participou, na verdade ele veio para reunião de formação da ONU. Reunião de formação da ONU. Ou seja, o Brasil sediou a reunião de formação da ONU, né? Esse grupo de motociclistas contou com 25 motocicletas. Ok? Que após o evento, né? 10
10 motocicletas ficaram no RJ e as outras distribuídas em outros estados. Ok, 1947 tem que lembrar desse detalhe. O grupo de motociclistas, né, foi formado o primeiro grupo. Vocês perceberam que as informações tem sempre o primeiro nome da Polícia Rodoviária Federal, primeira denominação, o primeiro policial rodoviário federal, o primeiro grupo de motociclistas. Tem o que mais de primeiro aí? O primeiro Código Nacional de Trânsito. Então vai ter uma questão relacionada a primeiro alguma coisa aí. A primeira mulher, que a gente vai chegar já nela, né? As primeiras mulheres, né? A primeira diretora-geral, né, da Polícia Rodoviária Federal. Então tem muitos detalhes mesmo, né? Então, eu acredito que seja já uma questão certa aí relacionada a isso, tá? Primeiro quadro de policiais. (47), aí veio o que? 57? 57. O que foi que teve importante em 1957? Perceba o seguinte, que a PRF não estava vinculado ao DNR. Tem setores dentro do DNR, tá? O DNR está aqui, ó. DNR. E dentro do DNR tem setores. Divisão de conservação e pavimentação de tráfego. Divisão, conservação, pavimentação e tráfego. A PRF estava aqui dentro, ó. Da divisão, conservação, pavimentação e tráfego. E aí, em 1957 foi criada uma outra divisão, dando mais especialidade, né, para a Polícia Rodoviária Federal, ou seja, uma divisão de trânsito. Divisão, conservação, pavimentação de tráfego e tráfego. Quer dizer, é muita coisa, né? Então criou um setor específico de trânsito. E aí a PRF saiu daqui e veio para cá. Isso ocorreu quando? Em 1957. Tá? Não precisa nem anotar essa informação. Basta entender. Em 1957, a Polícia Rodoviária Federal passou da divisão conservação, pavimentação e tráfego para a divisão de trânsito. Ponto. Ficou com mais especialidade na questão do trânsito, porque a Polícia das Estradas não foi, o propósito inicial não foi a área de trânsito, né? Sinalização, né? Fiscalização de trânsito. Então essa foi a finalidade primeira, né? Então ganhou mais especialidade. Após essa data aqui nós temos o que? 1958. Em 1958 houve um projeto de lei do deputado federal Colombo de Souza, que queria extinguir a PRF. Esse projeto, né? Esse projeto queria extinguir a PRF mesmo. Esse projeto se arrastou por em torno de 5 anos, né? Quando foi aprovado na Câmara, mas rejeitado no Senado. Esse processo legislativo ocorre dessa forma: aprovou em um, reprovou no outro, tende a voltar, né? Só que o DNR aproveitou desse projeto para fazer um substitutivo, porque existia o DNR aqui, né, vinculado à União, né? Aqui está a União.
Só que existia um outro setor aqui, ó, que foi criado, ó, Departamento Federal de Segurança Pública. E aí esse Departamento Federal de Segurança Pública criou um serviço de Polícia Rodoviária Federal. Então ficou, na verdade, duas corporações com o mesmo nome. Então o DNR, achando que talvez poderia perder força, né, tratou de aproveitar desse substitutivo para mudar o nome da PRF. Então o nome da Polícia Rodoviária Federal passa a ser Patrulha Rodoviária Federal a partir de 1965. Confere isso ou não? Desse substitutivo. Então, a Polícia Rodoviária Federal de 1928, ó, até 1945, recebia o nome aqui de o quê? Polícia das Estradas. A partir de 45, com a Lei Jopé, foi até 1965, como Polícia Rodoviária Federal. A partir desse substitutivo, Patrulha Rodoviária Federal. Aí caramba, aí você pergunta, e quando foi que voltou a ser Polícia Rodoviária Federal? Aí o que é que ocorre? Na história da PRF, eu vou passar para vocês o que está escrito, né? Então, eu só tenho elementos para dizer que mudou para a Polícia Rodoviária Federal com a Constituição, mas logo que acabou esse serviço aqui, que tinha um serviço aqui, Serviço de Polícia Rodoviária Federal, logo que acabou esse serviço, a Polícia Rodoviária, a Patrulha Rodoviária Federal voltou a ser Polícia Rodoviária Federal. Mas a gente pode afirmar a partir da Constituição, porque com a Constituição o capítulo lá da Segurança Pública, o 144, elenca os órgãos responsáveis pela segurança pública. Quais são eles? Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, olha o nome, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Ferroviária Federal, as polícias militares, as polícias civis e os corpos de bombeiros. Então a gente já está aí dentro da Constituição. Então vamos só botar isso aqui num... Tem que voltar para as mulheres, eu não estou esquecendo das mulheres não. PRF na Constituição Federal de 88. A Constituição elenca lá segurança pública, se você for olhar lá o artigo 6º da Constituição, artigo 6º, aí o professor de Constitucional talvez até passou por ele. O artigo 6º tem lá que segurança pública é um direito social, né? E o artigo 144 vai dizer, né? O artigo 144 vai dizer quem são os órgãos, né? Órgãos responsáveis. PF, PRF, Polícia Ferroviária Federal, Polícia Militar, as polícias militares, Polícia Civil e Corpos de Bombeiro Militar. No caso da PRF, ela é uma instituição
permanente, mantida, organizada e mantida, organizada e mantida pela União. Pela União. O objetivo geral dela é o quê? Patrulhamento das rodovias federais. Confere isso ou não? Então, atenção, o capítulo da segurança pública é o artigo 144, tá? Elenca lá uma série de órgãos responsáveis pela segurança pública. Então, o que estava talvez fácil à época lá para o deputado, hoje está difícil. Para extinguir a Polícia Rodoviária Federal tem que cair a Constituição. Confere isso ou não? Então, instituição permanente, né? E mantida pela União. Bom, aí a gente entra lá, aí a gente volta um pouquinho para elencar a questão das mulheres, né? Em 1978, o primeiro quadro de policiais femininas foi em 1978. Ou seja, o edital não fazia distinção, como hoje também não faz. Você se inscreve independente de ser homem ou mulher. Não tem a quantidade de vagas para homem e a quantidade de vagas para as mulheres, né? Só que antigamente, pelo relato de Roseli, a inspetora aposentada, os critérios de TAF, de teste físico, tal, eram todos idênticos para ambos os sexos, tá? Hoje não, hoje você tem um TAF para mulher e você tem um TAF para homem. Depois que você entra na academia, aí você tem o TAF por idade, né? Então você vai ficando mais velho, então a tendência é você diminuir a pujança, né? Então o TAF também é correspondente à idade, ok? Mas naquela época, segundo Roseli, a inspetora aposentada, não existia diferença, né? E a academia ocorreu em instalações do Exército, ok? Então, as primeiras mulheres entraram na Polícia Rodoviária Federal em 1978, tá? Em relação à primeira mulher a liderar, a primeira e única, né, a liderar a Polícia Rodoviária Federal, ocorreu em 2011. A gestão dela foi de 2011 até 2017. Foi Maria Alice Nascimento Souza, ok? Hoje, atualmente, o nosso superintendente, é claro que o edital de vocês, o marco é 2018, né? O marco é 2018, mas você tem que saber, né? Porque vai que caia lá na prova. Hoje é Adriano Marcos Furtado, é outro superintendente, ou diretor-geral. E o anterior vocês lembram o nome do anterior? O nome do anterior: Renato Antônio Borges Dias. Ele foi de 2017 até 2018, ou seja, na gestão de Temer. Ou seja, na gestão de Dilma foi Maria Alice. Aí mudou o presidente, aí outro diretor-geral. Com Bolsonaro, outro diretor-geral. Adriano Marcos Furtado agora. Ok? Vamos ver as questões?